Bem-vindos à disciplina de didática. Começaremos agora a conversar sobre o módulo 1 da disciplina de didática. Faremos uma breve introdução do assunto e a gente vai descobrir por que a didática foi criada. E ainda mais, para que a didática serve como instrumento auxiliar do professor. E qual o objetivo que ela nos dá para a ação pedagógica. O curso foi organizado para buscar e aprofundar entendimentos básicos numa didática crítica, que trava um diálogo com os diversos componentes pedagógicos. Faremos então uma breve introdução sobre o assunto. O curso busca organizar e aprofundar entendimentos de elementos básicos de uma didática crítica que parta do diálogo dos diversos componentes do ato pedagógico, como processo de ensino. A didática, então, tem como função principal um diálogo crítico entre todos os atores deste processo. Ela não busca uma receita pronta, ela não tem como objetivo dar o norte sem flexibilidade, e sim pressupostos e sugestões para que a ação pedagógica seja precisa, concisa, coerente e clara. Nós vivemos numa sociedade em que a mudança é constante e a educação ela deve ser um parceiro dessas mudanças constantes. Não há educação sem que esta acompanhe todo o processo de mudança política, econômica e social de um país. Então, se todo o processo de mudança de um país é acompanhado ao processo de educação desse país, obviamente, a didática, como um instrumento auxiliar do professor para que garanta este processo de aprendizagem, também passa por mudanças. Facilmente, a gente pode observar quem teve uma formação anterior nas licenciaturas ou formação de professores até ensino médio, pode lembrar daquela professora didática que bastava as formas. Ela tinha uma preocupação muito maior com a formalização do processo pedagógico, o que hoje dá espaço a uma questão muito mais abrangente, mais humanizada, e deixa a forma de lado de como este processo vai acontecer, para quando este processo vai acontecer e até onde este processo pretende alcançar. Deixamos de lado, então, a inflexibilidade das teorias e das práticas para a observação adequada do meio, do grupo e, assim, aplicar a metodologia didática mais pertinente. A didática está inserida em todo o processo pedagógico e tem na escola o seu locus de trabalho, o seu foco. Como ela está inserida em todo o processo pedagógico, ela vai trabalhar e atingir todos os atores desse processo. A didática não visa, então, somente um aspecto. Ela não é um instrumento que vise somente o professor, embora seja o instrumento auxiliar deste professor. Mas o foco dela é a garantia do processo ensino-aprendizagem. Por isso, todos os envolvidos na escola. A didática, então, vai ter como foco o professor, o aluno, a comunidade, a proposta metodológica da escola, sempre coerente com a política nacional, com as propostas, com os referenciais e com tudo que envolve esse contexto. Como pode entender, então, didática? Como que podemos dizer o que é a didática? De modo geral, a palavra didática está associada à arrumação, ordem, lógica, clareza, mas também, erradamente, pode parecer um rigor, um bitolamento, uma limitação, e ela não tem este propósito. O que a didática é a construção de um trabalho pedagógico voltado para o contexto, para o momento educacional, para garantir o processo de ensino-aprendizagem. A didática, então, estará sempre voltada para o processo geral, para o processo pedagógico como um todo.
ela não pode ser dividida, ela não pode ser separada. A didática não pode ser compartimentada. Ela deve ser vista, sim, como um instrumento do professor, mas voltado para esse processo. É importante que possamos perceber o que a didática não é. A didática não é uma receita pronta, onde teremos todos os ingredientes com os seus valores, com as suas quantidades pré-determinadas. Ela também não é uma formalização de ação, atitude, comportamento sem sentido. Ela não pode ser uma previsão inflexível. A didática, ela vai auxiliar o professor e seu andamento, sua ação pedagógica em sala de aula, de modo que o professor possa garantir no tempo e no espaço um perfeito relacionamento entre o conteúdo proposto e o relacionamento dele e dos discentes com este conteúdo. Tem que haver uma sinergia entre a proposta do professor, a proposta pedagógica e essa receptividade por parte dos estudantes. Enfim, enfrentar o amanhã com armas de ontem é garantir previamente a derrota. Não há como previsionar o amanhã sem que sejamos audaciosos, sem que sejamos visionários. Ao mesmo tempo, desistir da luta por não ter o conhecimento prévio do que ainda está por vir é covardia. Não há como hoje nos protegermos atrás dos velhos jargões. Não temos condição, ganhamos pouco, por isso o trabalho ele é assim ou daquele jeito. Precisamos mudar o rumo da história. As dificuldades nós já sabemos quais são. Então, apesar delas, o que podemos fazer? Essa é a grande pergunta. E essa é a pergunta que a didática, ao longo dos seus mais 3 módulos, pretende responder. O que então a didática poderá ajudar o professor na sua prática docente, de modo que atinja, dentro de um quadro de interesses, todos os estudantes e ainda mais, que possa contribuir efetivamente com a aprendizagem desses estudantes e que o professor e o estudante, ao final do período, possam sair com seus trabalhos, enfim, realizados, um ensinando e o outro aprendendo. Até porque precisamos lembrar que não há ensino se não houver aprendizagem. Uma coisa depende da outra, estão intimamente ligados. Por isso consideramos o processo como todo. Se fizermos uma breve retrospectiva da história da educação no nosso país, vamos perceber também que todo o processo docente, que nesse momento agora vamos chamar de didática, todo esse caminhar, toda essa ação pedagógica, ela também passou por modificações. A história da educação nos diz que formalmente ela iniciou com os jesuítas, desde a época da catequese desses índios. Com esse processo formal de escolarização, onde a didática, ou seja, a forma, a metodologia usada pelos jesuítas, podemos considerar hoje bastante tradicional para a época, porque vinha arraigada de imposições e mais, sobrepondo as suas verdades a verdades de outras existências, que é o caso dos brancos e dos índios. Hoje nós temos uma outra proposta muito alterada. Num caso totalmente inverso, numa visão contemporânea, já se aproveita toda a história, a existência, a experiência desses alunos para partir daí todo o andamento do professor. Parece que nós mudamos da água para o vinho neste caminhar da história. Cada parte dessa história, cada trecho dessa história, nós vamos ver posteriormente nos módulos a seguir. O importante é que possamos perceber que a didática está intimamente ligada às propostas político-pedagógicas de um momento que, por sua vez,
tem foco bastante comprometido com a história econômica e social desse país. A metodologia didática me faz lembrar de um pensamento de Arthur da Távola, que ele diz assim: educo hoje com valores que recebi ontem para pessoas que são amanhã. Esse conflito que o professor tem em educar o hoje com os valores da formação dele, que são de ontem, para pessoas que são o amanhã, que eu ainda não sei o que ainda está por vir, é essa busca incessante de acerto. E nesse conflito entre o acerto e essa mudança, essa questão atemporal, é que a didática surge, para fortalecer essas relações e para garantir ao professor um pouco mais de segurança na organização do seu trabalho didático. Enfim, nós podemos considerar a didática como um processo metodológico capaz de organizar toda a ação docente, visando basicamente a garantia, eficiência e qualidade do processo ensino-aprendizagem.